boa tarde a todos. Estamos aqui no canal do José Geraldo. Hoje, a gente tendo a felicidade de receber aqui o grande mestre, né, esse moço jovem, mas que já estudou bastante, se entregou à filosofia, né, o João Paulo Risse. O João, ele é mestre em filosofia pela UFSCar e doutorando em filosofia pela UFSCar. E nós temos aqui o prazer hoje de ter aqui no nosso canal, onde a gente traz formação e informação, o João Risse. João, prazer enorme tê-lo conosco, né? Por favor, aí, cumprimente o pessoal. Olá a todos, eu agradeço o convite do professor José, né? É sempre bom a gente bater um papo sobre filosofia, hoje falaremos também sobre progressismo, como que a filosofia pode compreender o progressismo, alguns conceitos definidos, né? E é sempre bom, repito, bater um papo sobre isso, também sobre filosofia, que é uma coisa que nos dias atuais, né, se concentra muito dentro da academia, então é sempre bom levar isso para todos, né? Então eu agradeço ao convite do professor José de antemão e vamos para esse papo. Certo, João. Ô, João, assim, para a gente poder começar a esquentar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, né? Existe uma série de pensamentos aí que eu acredito serem errôneos quanto a Immanuel Kant, né? A pronúncia é essa mesmo, né? Sim, sim. Né? Fala um pouquinho dele e dos estudos que te levaram a conhecer, a adentrar o mundo da filosofia através dele. Então, José, você citou alguns pensamentos errôneos, né? A gente pode talvez enquadrar isso em uma espécie de talvez até desconhecimento por parte da literatura secundária da filosofia política, né? Que colocam o Kant em uma espécie de pensador do liberalismo, alguma coisa do tipo, né? Mas isso também pode ser pensado, lembrando que a filosofia não é fechada, né? Mas lembrando que o próprio Kant também foi um leitor, um grande leitor do Rousseau, e o Rousseau nem sempre é encaixado no liberalismo, né? Muito pelo contrário. Então, a gente tem ali no Kant a questão da emancipação da razão, né? O uso público da razão deve atingir a todos. Aquela famosa frase, o sapere aude, o grande texto que Kant escreveu para um jornal de Königsberg, né? Um jornal comum para todo o público ler, né? Que é resposta à pergunta, que é o esclarecimento. Nesse texto, especificamente nesse texto, ele fala com o cidadão comum, não só com a academia, né? Não só com a filosofia. Lembrando que até meados do século XIX, talvez até mais ou menos por ali, a filosofia era para se pensar o mundo, ainda é, né? Mas a filosofia cada vez mais está dentro das universidades, né? Digamos, é um discurso refinado, é um discurso complexo, né? Às vezes muito obscuro. Entretanto, a filosofia nunca deixou de pensar o mundo e nunca deixou de pensar como que o homem se comporta dentro do mundo, né? A gente tem, por exemplo, o Dasein heideggeriano, né, do Martin Heidegger, o ser aí é o ser aí no mundo, né? Como pensar o homem inserido no mundo. A filosofia trata disso. Claro, também trata de política, mas tudo gira em torno de como o homem se comporta no mundo. Aí a gente tem várias maneiras de interpretar, a gente tem, sei lá, o John Stuart Mill, a gente tem o Marx, né? Então, é por aí. Mas esses pensamentos talvez equivocados sobre Kant, também sobre a sua doutrina do conhecimento, sobre a sua teoria do conhecimento, parte muito às vezes, dos pós-kantianos, dos neocantianos, né? Que acham que talvez o Kant esteja intelectualizando demais a coisa. Mas eu não sou muito favorável a isso. Talvez a gente nem discuta hoje isso, né? Mas são boas questões e mais ou menos por aí. Ô, João, fala um pouco para a gente dessa questão da filosofia com o mundo. Uhum. Né? Ela é eu vou chamar de ciência, está correto chamar a filosofia de uma ciência que aprofunda o seu olhar diante do mundo? Ela faz parte da divisão das ciências humanas, né? Digamos, na divisão do estudo, do acadêmico, enfim, né? Mas a definição de ciência enquanto uma coisa, digamos, até um pouco mais exigente, não, né? No modo como eu vejo, não. Tentaram fazer da filosofia uma ciência, uma doutrina científica. A gente tem, por exemplo, filósofos como o Thomas Kuhn, a gente tem, por exemplo, uma série de pensadores que buscam uma legitimação científica, né, para a própria filosofia. Entretanto, a definição dura de ciência, que é aquilo que eu posso fazer tentativa e erro, pegar um objeto e colocar dentro do laboratório, para daí extrair um resultado,
A filosofia não tem isso, né? Sobretudo porque, trazendo Kant novamente para o assunto, a filosofia é pensar por conceitos. Então, o trabalho do filósofo é pensar por conceitos. E um conceito não sai andando pelo mundo aí, né? Não tem como eu pegá-lo e colocá-lo dentro de um laboratório. Um conceito é basicamente uma abstração ou uma condição ou um pressuposto para se pensar determinados assuntos. Então, seria mais ou menos por aí, né, o papel da filosofia enquanto pensar o mundo. Aí a gente tem a filosofia prática, por exemplo, né, a filosofia política. A filosofia prática se desmembra em várias questões, que é a filosofia política, a filosofia do direito, né, a ética, a filosofia política. Por que filosofia prática? Porque do outro lado, mas são, digamos, não são questões antagônicas, né? A gente tem a razão teórica, que é aquela razão, é a mesma razão, melhor dizendo, mas é o estudo que se concentra no conhecimento do mundo, né? Como é possível conhecer as coisas? E essa pergunta de como é possível conhecer as coisas é uma pergunta distinta de como é possível agir no mundo. Entretanto, é a mesma razão, né? A razão que parte do homem sempre. Então, quando eu conheço o mundo, eu pergunto até que ponto eu posso agir de tal maneira no mundo. Então, a filosofia prática ou a filosofia inserida no mundo, apesar de ter um dialeto muitas vezes rebuscado, obscuro, né? Conceitos, a gente tem que pensar que o filósofo ele está inaugurando um modo diferente de pensar o mundo, né? Então ele não poderia ser muito didático, não é que ele não queira, não tem como, né? Então, por exemplo, a gente pega conceitos no próprio Kant, no Marx, no Kant, o imperativo categórico, o juízo sintético, né? No Marx, mais-valia, alienação. Ora, o que é isso? Não tem como ser muito didático. É bom que seja nós, professores, né? Devemos levar a filosofia de maneira didática, para que ela não seja tão obscura, mas os filósofos em si, até para tratar da ação humana, né, do pensamento inserido no mundo, é muito complexo que seja didático, né, que sejam didáticos. Então, a filosofia inserida no mundo, na verdade, a filosofia sempre está inserida no mundo, né? Não tem como eu fazer filosofia, não tem como eu fazer, digamos, pensar até que ponto podemos conhecer as coisas, pensar até que ponto é possível agir racionalmente, sendo que nós, seres humanos, também somos seres dotados de paixões. Isso tudo faz parte do mundo, tudo faz parte da condição humana. A filosofia só aprofunda um passo além, né? Então, ao mesmo tempo, pode falar, José, desculpa. Interessante, João, essa sua colocação, né? Porque assim, a gente vive um momento verdadeiro de paixão, né? Não importa o lado dessas paixões, né? Na filosofia, por exemplo, como que dá para a gente analisar, ou como você, como filósofo, enquanto filósofo, né, analisa essas paixões, mesmo que sejam paixões que, como as que a gente tem vivido atualmente com relação à questão política atual do país, né? Como que dá para analisar esse tipo de paixão que a gente tem visto e presenciado? A gente tem alguns palpites até de filósofos, né? Só para citar, por exemplo, Platão, as paixões, ou, digamos, a faculdade que deseja, né? Como Aristóteles chamava a faculdade desiderativa, é aquilo que impede o conhecimento, mas isso lá na filosofia antiga, né? A gente tem na filosofia moderna, por exemplo, Kant. O Kant é muito ciente de que o homem o tempo todo busca a sua felicidade, e essa sua felicidade, essa busca pela felicidade, nem sempre, ou na maioria dos casos, não dá para a gente afirmar por que o homem age, qual é a intenção do outro, isso é impossível de afirmar. Entretanto, o homem sempre está buscando uma satisfação pessoal, né? O que o Kant busca é colocar a ação humana, né, a vontade humana no caminho da razão. Não é que ele acha que isso é necessário, porque não tem como de afirmar, ele não seria, digamos, inocente, né, de falar que, ora, se o homem fazer isso, então acontecerá isso. Não é basicamente assim. Mas somente através da razão, porque a razão não está colocada estritamente no mundo, né? Eu não consigo extrair, digamos, uma ação necessariamente racional da experiência, contato com os outros homens, enfim, somente da própria razão, né? Então, daí que vem o termo razão pura, né? É uma razão pura que fundamenta as ações. Então, a sua pergunta, né? Como que eu vejo esse cenário movido pelas paixões, não tem razão pura alguma aí. É só paixões mesmo, né? Mas nem sempre ser movido pelas paixões quer dizer uma coisa ruim, né? O Kant tem uma divisão muito bem detalhada, que é uma ação
por dever, né, que eu ajo por dever de maneira estritamente moral, né, e uma ação conforme a esse dever. Se é uma ação conforme a esse dever, é uma ação impelida pelos impulsos, né, que eu viso o interesse próprio. Então, esses discursos apaixonados acerca da política são todos conforme ao dever, né? Porque eu quero ganhar no argumento, eu quero ganhar de alguma maneira, né? Então, eu vejo a conjectura política hoje, claro, né? São todas movidas por conceitos, porque o homem produz conceitos o tempo todo. Entretanto, é uma coisa tão, às vezes, descolada da realidade, né? A política, claro, a política exige uma ideologia, né? Todos nós temos uma ideologia, e só que as ideologias, sejam elas de esquerda ou de direita, seja o progressismo, né? Que é uma ideologia dentro da esquerda, mas também pode ser pensado lá no John Stuart Mill, né? Tem o pé no liberalismo também, políticas públicas, né? Seja qual ideologia que for, né? Seja qual for, são visões de enxergar o mundo, desde que não censure o outro, né? Desde que não sejam imposições, desde que não sejam reacionárias, né? Desde que não segregue o outro, desde que não propague ódio, desde que não seja racista, homofóbico, enfim, são visões do mundo, né? Então, a gente tá acostumado, né? Quer dizer, infelizmente, a gente se acostumou a hoje a gente, na CPI todo dia, né? Aparece um lá falando que, mas é só meu direito de me expressar, mas é a minha liberdade de expressão. Cadê a democracia? Não, a liberdade de expressão não comporta segregação do outro, né? A liberdade de expressão não comporta que você, digamos, divulgue fake news. A liberdade de expressão não comporta que você ache que se a esquerda assumir o Brasil novamente, o Brasil vai virar uma Venezuela, porque isso é uma mentira, né? Então, a liberdade de expressão não comporta, digamos, descompromisso com a realidade, com a democracia, né? A liberdade de expressão não comporta mentiras, digamos assim, né? O seu direito de se expressar, ele acaba até onde deturpa a realidade, né? Então, falando isso, né, talvez para uma pessoa que ferrenha, né, que defenda com unhas e dentes, né, o nosso atual presidente, ou os outros também, né, um dogmático, digamos assim, talvez ela ache que o meu discurso seja antidemocrático, mas é muito pelo contrário, né? Nós que queremos preservar a democracia, a gente acredita que o discurso ele próprio tem que ser democrático até o ponto de não propagar mentiras, enfim, né? É aquela velha famosa questão, né? Se a arte possui limites, né? Obviamente, a política não tem nada a ver com a arte, mas a arte também possui limites, né? Eu não posso gravar uma música cantando sobre propagação de ódio, etc. Então, possui limites, sim. E o discurso possui limites porque a barreira do limite é justamente aquilo que extrapola o limite, né? Seria basicamente isso. Ô, João, outra coisa interessante, por exemplo, te ouvindo aqui, eu estou aqui, né, imaginando uma série de coisas, um cenário que a gente tem, começa a pintar um monte de quês, de porquês, de porquês, de porquês, né? E não que a filosofia, eu acredito que a filosofia vai explicar tudo isso, mas a filosofia, para mim, a filosofia é uma das disciplinas mais importantes que existe dentro do currículo escolar, né? Porque eu acho que a oportunidade de você poder analisar o mundo pelo ângulo filosófico, né, nessa questão do respeito, na questão democrática e etc, etc, e assim por diante, ela é muito boa. E hoje a gente tem a infelicidade de perceber que estão querendo banir do currículo das escolas públicas, que a gente sabe que vão tirar das escolas públicas, mas não vão tirar das escolas privadas, né? Como que você vê isso, essa questão? Bom, isso é lamentável, né? Sobretudo porque eu entendo, não o fato de quererem tirar a filosofia, isso eu jamais entenderei e discordo totalmente. Entretanto, eu entendo, eu já fui interrogado, né? Imagina, faz aí 10, 11 anos que eu estudo filosofia, às vezes a gente encontra aquele amigo que faz muito tempo que não vê, né? Ou então algum parente distante, aí eles perguntam o que eu estudo, né? Eu não vou ficar explicando os conceitos, etc., mas quando é dito filosofia, a gente tem que explicar, porque é uma coisa que cada vez mais, infelizmente, só que eu não acho que é nem, digamos, um desinteresse. Claro, o desinteresse acompanha, né? Mas é também por conta da dinâmica dos tempos, né? Às vezes a pessoa não tem tempo para fazer nada, ela tem 2 empregos. Como que ela vai sentar e deliberar filosoficamente? Né? A filosofia exige tempo, né? Para você chegar numa conclusão conceitual, enfim.
Entretanto, a filosofia, como ela é ensinada na escola, ela pode ser só uma elucidação para o aluno compreender melhor a disciplina que ele gosta, né? Se o aluno se interessa pela matemática, olha só, a filosofia está mais próximo da matemática, ao meu ver, do que, por exemplo, da sociologia, né? Eu tive que fazer 2 disciplinas de cálculo para me formar em filosofia, olha que curioso, né? Que é lógica, aquela coisa toda. Então, a filosofia é abstrata, tal qual a matemática também é, né? Até que é aplicada nas engenharias, etc. Então, isso tudo faz parte também do, digamos, de uma espécie de... O aluno vai se aprofundar cada vez mais, não só no conhecimento do mundo, mas de si, né? Então, você explicar, por exemplo, a física newtoniana, né? O Descartes, a matemática cartesiana, para um aluno de exatas, ele vai compreender que tem total relação. Então, esse querer tirar a filosofia e disciplinas que não têm uma carga horária muito grande no Estado, é, aparece até como uma espécie de não quererem que a gente questione, né? É uma coisa muito próxima disso. Eu não gosto muito de entrar nesses assuntos, porque, sobretudo nesses assuntos, não quero que a gente pense, isso é um fato, né? Isso não tem nem o que discutir. Porque cada vez mais que a gente questiona, né, obviamente aparecem pessoas que não são capazes de responder os nossos questionamentos. Então, obviamente, mas por outro lado também, igual eu disse, José, eu compreendo as pessoas que ou têm um pouco de receio de admitir o exercício filosófico como uma disciplina. Eu entendo, mas eu não compreendo, tá? Eu entendo o que as move, né? Que é aquela coisa, mas eu não vejo uma serventia prática da filosofia, eu gosto de prática, né? As pessoas falam assim quando elas dizem que não se interessam muito pela filosofia. Eu gosto de ver a coisa acontecer. Ora, mas a filosofia está o tempo todo acontecendo, né? Mas até explicar isso, né, é complicado, porque envolve abstração, envolve conceitos. Então é aquela coisa, é explicável, mas não justificável, né? Porque o explicar, a gente consegue. Agora, justificar o porquê que não se interessa pela filosofia, porque não a conhece. Explicar o porquê tirar a filosofia do, da carga horária, etc., já é impossível. Imagina, digamos, justificar isso, né? Então, eu vejo com muita tristeza, obviamente, porque é a minha área, né? Eu espero que isso não aconteça jamais, porque foi com muita luta, né, que conseguimos isso, e é algo recente, né? Não faz tanto tempo assim, né? Então, tomara que isso não aconteça, mas é triste, realmente é triste. Mas e faltam muitos professores de filosofia, né, no ensino médio. Falta bastante, É. falta bastante. Eu fui corretor do Enem, João, até 2017. Eu fui corretor do Enem. E um dos quesitos lá para uma boa redação, para a redação 1000, é a argumentação, Uhum. a boa argumentação, Sim. né? E enquanto professor de redação, eu sempre vi a filosofia como sendo o carro-chefe do pensamento, o carro-chefe da argumentação, o quesito pensar, o quesito destinar o pensamento, né? Ele é filosófico. Sim, sim. E não há como a gente, de repente, pensar que vai haver uma redação 1000 sem uma argumentação filosófica, né? Sem colocações da sociologia também, né? Porque dentro dessas redações não pode haver lá questões que ofendam os direitos humanos, né? Questões que desabonem ou que sejam, ou que, de uma certa forma, releve algum tipo de preconceito, né? E então isso para mim sempre foi muito assim, muito forte. Uhum. E agora ouvindo você falar, fazendo essas colocações todas, a gente fica pensando, né? Será que alguns jovens que hoje a gente percebe aí adentrando por uma linha de pensamento bem distante de Uhum. tudo isso, né? Porque nós estamos no século XXI, Uhum. vivendo no século XXI. Viver o século XXI, de repente a gente vê jovens com pensamentos aí bem atrasados, né? Vamos assim do português bruto mesmo, atrasado, é muito estranho. Como é que você enquanto filósofo, pessoa que estuda muito, vê esses acontecimentos, João? Bom, é aquela coisa, né, José? A gente tem, por exemplo, uma certa explicação, né, dos nossos avós, né, pai, mãe. A gente consegue até compreender certas colocações deles, mas não justificá-las, né?
Agora, de um jovem, não. O mundo já mudou para melhor, né? Aí envolve também aquele papo que a gente já teve sobre o progressismo, né? Que é um constante progresso, né? Sempre a favor daquilo que é vital ao homem. Não é uma coisa, digamos, que acontecerá necessariamente, acontece dado as circunstâncias, né? Então, o mundo já mudou, né? As minorias têm conquistado cada vez mais direitos, que ótimo. Agora, um jovem que não concorda com isso, que acha que é vitimismo, etc., ele vai conversar sozinho, né? Esse jovem conversará sozinho, porque o mundo já mudou, né? Ele faz parte desse mundo que mudou, né? Ele foi parte consistente desse mundo que mudou, porque ele está inserido nesse mundo, né? E muitas vezes não adota esse discurso. Não precisa de adotar, né? É aquela velha coisa. Você não precisa de participar, mas também não precisa de, digamos, diminuir a luta do outro, né? Então, não há mais espaço no mundo para homofobia, para racismo, né? Para piada, nem para piadas, isso já passou faz tempo, sabe? Não existe mais isso. Então, um jovem que se comporta assim, ele vai conversar sozinho um dia, porque isso cada vez mais, isso não tem nada a ver com ser conservador, absolutamente nada a ver, né? O conservadorismo é uma vertente dentro da política, né? Que enxerga que algumas coisas, algumas instituições têm de serem mantidas, né? Digamos, quase que são contratos, né? Mantidos por alguma coisa, pode ser até uma coisa divina, etc. E o progressismo já enxerga que nada é mantido porque tudo se transforma e cada vez mais se transformando, pode haver melhorias, né? Pode existir um jovem conservador, não tem problema algum, é uma visão de mundo. Entretanto, ser reacionário aí já, né, já escapa a questão. Né? O reacionarismo é aquela pessoa que não quer compreender nem, digamos, a mudança da vigência. Já mudou, né? Independe de você, conservador, jovem reacionário, né? Ô, João, olha só que assim, bacana essa sua colocação, né, do jovem reacionário, né, porque o jovem conservador, às vezes, ele tem lá uma tendência fortíssima da religião, um peso fortíssimo religioso em cima dele, o que não impõe a ele, eu não acredito que imponha, porque eu sou também uma pessoa religiosa e eu vejo lá colocações do Papa Francisco, por exemplo, né, que nos remete a um pensamento totalmente progressista e democrático, Uhum. né? Eu não sei se você acompanha ou não, Não, né? Se acompanho. você acompanhasse, gostaria que você falasse um pouquinho também, porque é muito interessante essa coisa. A gente tem na questão dentro do próprio catolicismo a teologia da libertação, né? Então, é uma vertente que se vincula mais ao pensamento progressista. Eu não conheço muito bem, né? Não conseguirei tratar muito disso, eu também não sou uma pessoa religiosa, mas não me impede de conhecer um pouquinho da história, né? Então, igual você disse, é basicamente isso, né? O jovem conservador, muitas vezes por conta da religião, etc., absolutamente normal, muito plausível, uma visão de mundo, né? É o modo como ele se comporta, às vezes vem da família. Ele pode achar que, por exemplo, vamos pegar aqui uma questão do próprio conservadorismo, que é a família, né? Ou algumas instituições, né? Que o conservadorismo acredita que não precisa de mudar, né? Porque já são consolidadas e fazem parte da cultura, né? Então, o conservadorismo enxerga que algumas questões sociais, culturais, né, religiosas, são pré-determinadas, pode ser por uma causa divina, ou uma espécie de ordenação natural, não tem, digamos, uma coisa muito específica. O conservadorismo ele é muito extenso, né, uma ideologia antiga. Agora, por outro lado, né, a gente tem, por exemplo, o progressismo que acredita que o progresso é necessário tanto na sociedade, né, quanto na cultura, mas o mais difícil de mudar é justamente a cultura, né? Aquilo que é cultural está enraizado, né? Então, por exemplo, a gente tem expressões de preconceito, o racismo, né? A questão do machismo, etc., da homofobia. Muitas vezes as pessoas se comportam como se fossem coisas culturais, né? E não pode ser. Por isso que a ideia de progresso, de mudar até mesmo a cultura, é necessária para deixar isso, né? Lembrando que o progressismo também é uma visão de mundo, né? Uma das possíveis visões de mundo. Agora, a ideia do conservadorismo, né, sobretudo do jovem, isso vem também da própria família, isso pode ser desenvolvido com estudo ao longo do tempo, né? Eu repito, são visões de mundo, né? Eu tenho a minha preferência, você tem a tua, o jovem tem a dele, né? Outras pessoas têm as suas próprias, né? Agora, sobre especificamente o Papa Francisco, eu não sei entrar muito bem nesse assunto. Eu acompanho, sim, eu acompanho notícias em geral, né? Mas seria basicamente isso, né? A gente tem dentro do próprio catolicismo
correntes mais conservadoras, que era, por exemplo, do Ratzinger, né? Correntes mais progressistas franciscanas, por exemplo, do Papa Francisco. Isso também é uma questão até política dentro do catolicismo, né? A religião sempre fez parte de política, né? E vice-versa, né? E continuará fazendo, sempre fez, sempre fundamentou o Estado, né? Então, o discurso religioso sempre fez parte, até mesmo da constituição da filosofia, né? A gente pega, por exemplo, no período medieval, quem detinha o conhecimento eram os padres da igreja, né? A gente tem, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, né? O próprio Kant era religioso, né? Então, a gente tem essas expressões dentro do conhecimento humano que advém da religião, né? Então, não necessariamente o conservadorismo é o que fundamenta a religião, né? Mas essas correntes, digamos, mais progressistas dentro da religião é algo mais recente, né? Engraçado, assim, dentro das suas colocações, dá para a gente perceber, né, que a mudança do mundo, ela é a mudança, o enxergar, o olhar diferente, né, ele é chamado de progressista. Né? E hoje, dentro da atualidade, da forma como a gente vê, dos debates acirrados que a gente encontra, né, quando você se posiciona como um progressista, automaticamente você é quase que linchado em algumas ocasiões. E a gente percebe que pessoas que a gente julgava ter uma cabeça aberta, né, que fosse, de repente, uma pessoa progressista, ela tem colocações estranhas diante disso. Será que essas, por exemplo, o retomar, né, o retomar dessas questões, desse pensamento desatualizado, antiquado, ele está realmente ali na formação familiar? Você acredita que é realmente da formação familiar, Também. do convívio ali do... Uhum. Também, não, eu acho que também, já te respondendo, até mesmo porque tanto uma espécie de influência religiosa, né, uma espécie de uma coisa um pouco moralizante, sabe, aquela coisa de que isso é certo, é uma coisa bem, digamos, maniqueísta, né, isso é certo, isso é errado, e o certo e o errado, quando se trata dessas pessoas, geralmente vem da religião, né, isso é errado porque Deus disse, etc, está na palavra, geralmente a resposta é assim. Então, o fundamento e a interpretação de mundo dessas pessoas, geralmente é a interpretação religiosa. Não tem nada de errado. Entretanto, se você não adequa digamos, esse discurso, né, esse pensamento à realidade, infelizmente você vai acabar conversando só com seus pares, né? Não vai ter mais diálogo, né? Porque eventualmente chegará uma pessoa da família que tem uma opinião totalmente oposta e acaba com o almoço de domingo. Entendeu? Não precisa ser assim, né? Então, a ideia de progresso, né, sobretudo, o progressismo também é uma ideia muito vasta, né? É um conceito muito extenso, não é necessariamente só da esquerda, mas também da centro-esquerda, né? Ele acompanha, sobretudo, uma ideia de que aí é uma visão minha, né? Não digamos, eu assumo que eu não encontrei isso em algum filósofo, mas eu tentei unir um pouco ali a filosofia com o progressismo, né? O próprio pensamento progressista. A gente tem, por exemplo, no Heráclito, né? Não estou falando que ele é progressista, porque era a Grécia Antiga, né? Pré-socrática, por favor. Mas a gente tem no Heráclito, né, a ideia de que a essência das coisas é a transformação, né? O tal do devir. Então, tudo se transforma o tempo todo. Aquela famosa frase, um homem não entra duas vezes no mesmo rio, né? Ela é condicionada a quê? Bom, as águas correm, né? Se eu sair do rio e entrar novamente, o rio já correu, né? Eu mudo em segundos. Então, o tempo todo, o homem está mudando. As coisas estão mudando, né? E pelo fato das coisas mudarem o tempo todo, eu não sou o mesmo em momento algum. Então, se eu não sou o mesmo em momento algum, pegando, mas partindo do pressuposto que essa teoria é adequada, tá? Não estou falando que isso é uma verdade, né? Partindo do pressuposto que essa teoria é adequada, e pensando algumas coisas próximas da realidade nossa, da ideia de progressismo, se nem o mundo é o mesmo tempo todo, nem o homem singular é o mesmo tempo todo, imagina as coisas que o homem constrói, que é a política, o direito, as leis, né? O modo como se tratam as minorias, né? Então, o tempo todo isso precisa de ser mudado, né? No caso, progredido, né? No caso, sofrer um progresso. Então, essa questão
eu disse do Heráclito, é só para fazer uma ponte, talvez ilusória, porque não exista, né? Entre a essência das coisas ser a mudança, né? Eu verifico no mundo o tempo todo que as coisas estão mudando, para pensar aqui na frente, né, no século XXI, que se a essência das coisas for realmente a mudança, né, que seja uma mudança em forma de progresso, né, que consiga comportar os discursos todos, desde que não sejam discursos de ódio, né, e que consigam sempre dar conta tanto da cultura, quanto da sociedade, quanto do homem singular, quanto do todo, né, do universal, acerca daquilo que é vital para a própria vida humana. Então, a ideia de progresso está atrelada àquilo que é necessário, né, para que o homem consiga progredir em suas questões vitais, né? Então, uma das possíveis definições do progressismo é essa, né? É um aperfeiçoamento da própria condição humana, né? Mas não de caráter necessário, né? Digamos assim, não é um ponto de chegada, né? Não é como se fosse, fazendo um paralelo aqui, não é como se fosse o fim da história do Estado comunista, basicamente, né? É só um progresso porque o homem precisa de, digamos, de progredir, né? Para melhorias dele próprio, da própria condição humana, né? Do aperfeiçoamento da condição humana. E essa ideia de progresso, ela traz consigo também a cultura, eu repito, né? Por isso que tem esse embate, né? Igual você disse, às vezes você fala que é progressista e você é rechaçado, porque a ideia de progresso, ela é como se fosse uma espécie de rolo compressor em todos os segmentos, né? Ela não vai poupar a religião, ela não vai poupar o ensino, ela não vai poupar a família, né? Se você tem um discurso segregador que família é só a família tradicional, a ideia de progresso vem te mostrar que não, pode ser qualquer coisa que se queira, né? Então, seria basicamente isso, né? Então, olha só, e aí eu fico aqui meio que tonto e ao mesmo tempo maravilhado com essas explicações todas. É Vamos verdade, porque assim, quando a gente gosta eu gosto de pensar que há uma possibilidade muito grande, João, da gente ver novamente as pessoas trilharem o caminho gostoso da paz, sabe? O caminho gostoso da paz, o caminho do não ao armamento, o caminho do não às ofensas, né? O caminho do não ao pré-conceito, né? Que gente, não é nem preconceito, é um pré, né? Já estabelecido lá, arraigado. Isso tudo, né? Colocado dessa forma como você está colocando para a gente, assim, bem didaticamente, né? Fica bem mais fácil da gente conseguir enxergar e da gente conseguir entender mesmo, né? E tá quase dando o horário da gente parar, mas assim, uma coisinha, João, para você poder falar e colocar para a gente, né? Eu queria assim, você, eu acredito que seja uma curiosidade de quase todo mundo, né? De quase todos que amam a filosofia e que perseguem. Quando eu digo perseguir, eu persegui mesmo, que a gente tenta perseguir. Quando a gente não conhece, não lê muito, não aprofunda muito, né? A gente fica perseguindo, né? Ouve, cata uma coisa aqui, cata uma coisa ali, e vai assim. É, para esses jovens que a gente está falando aí de repente trilhar um recomeço ou trilhar uma. Você acha que ele tem que se afastar um pouco do modelo de mídia que a gente tem hoje? Você acha que essa mídia que a gente tem hoje, ela está influenciando, ela está levando, ou ela levou esse jovem a, de repente, a se enxergar dentro desse modelo que ele está vivendo? Ou você acha que foi, sei lá, uma outra coisa qualquer aí, Eu acho que eu não vejo uma coisa assim, por exemplo, eu não acredito em uma espécie de. Isso para mim é quase como se fosse uma teoria da conspiração, por exemplo, de que a mídia e determinados grupos querem controlar outros, né, para continuarem sobressaindo. Isso eu não acredito, mas eu acredito, obviamente, na maldade, etc. Né? Então, a gente vê às vezes crianças, né, com smartphone, etc. Eu não vejo problema nisso, eu vejo problema no modo como se usa, né? O acesso à informação é maravilhoso, né? Eu posso chegar aqui, de repente, no site aqui, o LibGen, não sei se você conhece, professor, eu consigo baixar um livro em alemão que foi lançado há um mês atrás, do Kant, por exemplo, isso é um comentário. É um site maravilhoso. Entretanto, eu posso contribuir também com coisas para esse próprio site, né? Eu acho que é mais o modo como a gente usa a informação, né? Não a informação exacerbada em si, né?
Eu não acredito que exista, por exemplo, uma coisa naturalmente ruim ou naturalmente boa, né? Tanto que, para mim, basicamente tudo é uma espécie de caos e acaso, né? Mas o modo como a gente se organiza, o modo como a gente atribui valores, é só uma atribuição artificial. Então, a rede social em si não é ruim, ela é imbecilizante, né? Ela não é ruim. Mas se um jovem gosta de usar a sua rede social para fazer aqueles aplicativos que eu nem sei o nome direito, eu tenho 31 anos, mas eu não conheço muito bem, não tem problema. O modo como se usa, né? E eu não vejo tanto problema também de se afastar, por exemplo, igual você me perguntou da filosofia também, se um jovem prefere o Instagram à filosofia, não tem problema, né? Desde que ele não, digamos, ache que a filosofia é inútil, né? Porque ele está julgando como útil o Instagram, né? Tudo na vida, não só nas disciplinas, a gente mede por comparações, né? A gente mede os alunos por comparação, os alunos medem os professores. Olha, aquele professor de filosofia é melhor que o professor João, né? Tudo na vida é medido por comparação. Então, a comparação, claro, a gente sempre vai achar que uma coisa é melhor do que a outra, mas não que uma coisa é descartável que a outra. Muitos acham que a filosofia, as ciências humanas, né, exceto às vezes ali a história, letras, né, que eles precisam de estudar para aprender no vestibular, exceto essas que tem uma serventia prática e pragmática na cabeça deles, né, para passar no vestibular, as outras são vistas como coisas sem sentido, né? Olha, mas o que esse professor está falando? Né? Como que é possível conhecer as coisas? Eu já conheço as coisas, porque é uma cadeira, né? Mas a filosofia chega na questão de como é possível que eu determine que aquilo é uma cadeira. Por que essa cadeira é diferente da outra, né? Aí até explicar que exige conceito de abstração, aquela coisa toda. Então, a própria filosofia, ela não é boa nem ruim, né? A gente tem, por exemplo, expressões, a gente tem filósofos que aderiram ao partido nazista, por exemplo, né? A gente tem filósofos que, digamos, têm algumas ideias tão absurdas quanto qualquer outra coisa, né? Então, não é necessariamente a matéria em si, né? Não é o uso em si, é o que fazem desse uso, né? E a gente tem também o próprio Kant, né? Ele tem um livrinho bem pequenininho que chama A Paz Perpétua, a paz craseado mesmo, né? Em direção à paz perpétua. Então, é basicamente um tratado de paz ali, né? Essa paz só é alcançada pelo uso da razão. E o uso da razão é o uso da razão pública, né? Todos são capazes de usar a razão. Como você usa a sua, né? Pergunta para o jovem, como você usa a sua razão? Né? Ele vai chegar à conclusão que o fato de passar horas e horas ali se exibindo na internet talvez não seja uma coisa de um uso muito público da razão, né? Quer dizer, é um uso público da razão, mas não com certo grau de discernimento. E não é condenável, né? Não é nem um pouco condenável. Então a gente tem que fazer esse exercício, né? De condução, né? Eu mesmo sempre continuo me fazendo, né? Acho que continuarei para sempre, né? Esse exercício de condução do esclarecimento, né? Não é nenhum esclarecimento ali do iluminismo, né? Da crença na razão, não é nem essa coisa. É o esclarecimento no sentido de perguntar, ora, por que você faz isso, né? Qual o sentido? Então, se as pessoas, não só os jovens, se interessarem cada vez mais nisso, a gente terá governos com um discurso mais maleável, para não dizer outra coisa, né? A gente terá pessoas mais equilibradas em todos os sentidos, né? Que não necessariamente possam usar só a razão, mas saibam usá-la sem desmerecer a filosofia, a sociologia, né? A matemática também, que é uma disciplina teórica, né? Ô, João, eu vou pedir para você prolongar aí um pouco mais a sua explicação, enquanto eu me levanto aqui, vou ali fechar, encostar uma porta que Ah, tá. não, vai lá, José. Só um minutinho, tá? Tá, tá bom. Por favor, explana um pouco, continua a tua explanação aí, só um minutinho. Tá, pode ir lá. Então, basicamente assim, né? Não necessariamente a filosofia possa ser considerada como o suprassumo da explicação do mundo, etc., né? Por isso, ela também não é uma ciência, né? O modo como eu vejo ela não é uma ciência, ela não é uma arte, mas ela busca dar conta das explicações dos limites acerca do que seja uma ciência, do que seja uma arte. Então, o estudo aprofundado de todas as questões é acerca daquilo que as pessoas fazem quando se aprofundam em seus respectivos estudos, né? Se uma pessoa leva a sério qualquer disciplina que seja,
pedagogia, filosofia, letras, a engenharia, né? Com certeza ela não será uma pessoa que segrega e discrimina as outras, né? Até mesmo porque essa discriminação, né, acho que seja uma coisa calculada. Olha, eu irei falar que a filosofia é mera abstração, que ela não tem sentido, porque eu acho que a construção de pontes serve mais ao mundo do que a filosofia. Ora, mas para você conseguir erguer uma ponte, você precisa de um cálculo matemático. De onde que nasceu o cálculo matemático, né? A gente tem, por exemplo, grandes filósofos que foram matemáticos, né? Então, não que uma coisa esteja ligada à outra, porque eu não vejo uma espécie de lógica no universo, no mundo, mas no sentido dos homens, né? Da explicação de como acontece a sucessão daquilo que o homem constrói, e a filosofia é um modo, apenas um modo de pensar o mundo, ela busca explicar que esse pensar o mundo, se aprofundado, né, não que você vá responder, mas você vai perguntar cada vez mais, né? Então, perguntando cada vez mais, você exclui coisas absurdas e chega mais próximo de uma espécie de verdade, né? Não que ela exista. Então, as velhas questões do Platão, né? O que é ética, né? O que é o bem, né? Que o Sócrates sempre perguntava para o seu interlocutor, né? Aqueles diálogos fantásticos com os sofistas, né? O sofista sempre buscava, digamos, dar uma enrolada no Sócrates, mas era complicado, mas existiam grandes sofistas também, né? O sofista é aquele que acredita que o argumento, ele naturalmente vence, né? Uma espécie de verdade, né? Então, ele pode até, às vezes, faltar com o pensamento lógico, né? Para conseguir ganhar o argumento. Eles ensinavam a argumentar usando qualquer coisa que seja, né? E a gente tem na filosofia socrática a espécie de buscar a essência de alguma coisa, né? Então a pergunta, o que é o bem? Né? Eu não vou definir o que é o bem, né? Eu jamais vou conseguir definir o que é o bem no geral, né? A essência do bem, o que seria o bem em geral. Mas eu consigo definir o que não é o bem, né? E o bem é uma coisa que, né, várias outras coisas não é o bem, né? Então eu consigo definir o que a coisa não é, e definindo o que a coisa não é cada vez mais, eu chego próximo de responder inúmeras questões, mas jamais definir o que uma coisa é, isso é muito difícil. Então, um dos papéis da filosofia é esse, né? Digamos, tirar uma espécie de véu que encobre a realidade, né? E pensá-la cada vez mais, né? Então, a filosofia, o próprio Kant dizia que o fim último da razão mesmo, a razão teórica, né? Que nós usamos aqui para conversar, etc., né? O fim último da razão é a produção de uma boa vontade. Olha, que boa vontade é essa? A boa vontade no mundo, né? Então, a razão nada mais serve para que nós possamos viver em harmonia, né? Essa harmonia a gente sabe que não acontece, né? Porque o homem se mata o tempo todo, entretanto, a razão tem esse papel agregador, né? Mas também desagrega. Então, a gente tem que achar um denominador comum aí, né? É complicado. Então, a filosofia busca pensar isso também. Bem bacana mesmo, João. Olha, infelizmente, assim, a gente está com o horário aqui meio em cima, né? Mas eu quero deixar aqui à vontade, o canal do Zé Geraldo está sempre à sua disposição para que você possa vir. Você vai ser sempre nosso convidado aqui, viu? E eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. E fica à vontade, João. Você está em casa. Obrigado, José. Não, eu agradeço o convite mais uma vez. Me sinto honrado de ter sido convidado. O primeiro convidado, né, desses bate-papos, se eu não estou enganado, é isso mesmo? Isso, isso. Legal. Não, espero participar mais vezes, sim, né? Que não tenha a última, mas tiver a última, participar aí, se me chamar da última também. Então, já participando da primeira, né? Muito interessante. Eu gosto muito de falar desses assuntos, porque eu voltei para a Franca em 2017, se eu não estou enganado, começo de 2018, né? Termino meu doutorado no fim de 2021 agora, defenderei. E cada vez menos a gente encontra pessoas para conversar sobre isso, né? Eu tenho amigos formados em História aqui em Franca, né? Meus amigos todos da filosofia, muitos ficaram em São Carlos, outros voltaram para suas respectivas cidades, né? Então, já é um assunto, né? Sobretudo o filosofar, né? O tratar da filosofia, de conceitos, já é um assunto que geralmente quem se interessa é só o estudante de filosofia, né? Às vezes até o estudante de ciências sociais, ele não se interessa muito porque acha que é, digamos, um pouco desconectado da realidade, né? A gente busca explicar que não, eles compreendem, na maioria dos casos compreendem, mas eu agradeço o convite, se eu posso deixar alguma sugestão é que leiam, sabe?
todos leiam, porque o conhecimento ele é imutável, né? Ou melhor, ele não pode ser removido, né? Ele é imutável no sentido de não pode sofrer transformação de quem quer tirá-lo de nós. Então, ele se transforma, ele progride, né? Ele jamais regressa a nada. Então, a única dica que eu posso dar é que leiam cada vez mais, né? Que todos nós possamos ler cada vez mais, porque os tempos exigem e cada vez mais temos que estar preparados, né? Para o discurso do outro, que nem sempre é um discurso, né? Basicamente uma segregação, né? Então, os tempos são complexos, mas acho que passarão, acho que passarão. Não tenho tanta esperança no dia de amanhã, mas eu quero acreditar que sim. Legal, João. Tem um grupo de professores aqui em Franca, o grupo é intitulado Olinos, né? Porque são professores da categoria O, e lá no meio deles é um punhado do pessoal da filosofia, né? Eu quero Ah, já legal. deixar aqui em aberto um convite a você, qualquer dia desse a gente promover uma roda de conversa sobre filosofia, e Vamos. você e alguns amigos lá do Olinos, né, participando e fazendo formação conosco, porque a gente precisa. Muito E bom. esse é o canal da formação e da informação. Não, ótimo. Quando eu digo a esperança, né? A esperança, não tenho muita esperança no dia de manhã, é no todo, na humanidade, não é só na política, no modo como tratarem uma filosofia, porque eu não acho que, pelo menos no Brasil, ela será tratada diferente, né? A gente está vendo o que acontece, parece que só piora, né? As pessoas cada vez mais se desinteressam, eu compreendo o desinteresse, mas não, digamos, o subestimar, né? Mas ao mesmo tempo que é uma descrença no próprio homem, né, isso a gente consegue formar uma espécie de crítica, né, para entender a vigência, a sociedade. Então, pode parecer um pouco pessimista, mas não. João, muito obrigado pelo bate-papo, pelo seu tempo. Eu, Foi um prazer enorme tê-lo aqui no canal para a gente ter essa conversa gostosa. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir a esse nosso bate-papo depois vão também gostar. A você que vai assistir a nossa conversa, você que vai acompanhar, que acompanha o canal do Zé Geraldo, eu peço aí, se inscreva no canal, faça com que a gente consiga chegar num patamar onde a gente possa fazer transmissões como essa ao vivo, com a interação de vocês também. Um grande abraço ao João, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. obrigado, um abraço a todos.